Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu aumentar aqui. Isso. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Vamos chegar. Vamos começar o nosso culto. Nós estamos em lockdown. Decreto municipal. Foi solicitado que não houvesse reunião pública e a gente está respeitando. Nós estamos fazendo uma transmissão da palavra nessa noite. Obviamente eu não tenho aqui a instrumentalidade que eu tenho nos cultos, né? Boa noite, Ultimério. Deus abençoe você. Que com todos aqueles aparatos que nós temos lá na igreja, participação do Ministério de Louvor, os meninos lá ministrando, nós não temos hoje aqui, é verdade. O que nós vamos fazer hoje é muito simples, nós vamos orar, nós vamos ouvir um louvor aqui ao fundo, vamos orar e vamos fazer uma reflexão da palavra de Deus, daquilo que Deus colocou no meu coração. Mas com certeza é um culto a Deus. Você está em casa, vai participar comigo. Glória a Deus, Cleidson. E assim a gente vai poder, com certeza, bem dizer a Deus. Eu estou aqui, estou no quarto da minha filha, você já pode perceber que ao fundo, isso pertence à minha filha, eu tenho ficado nesse quarto. Mas vamos, logo depois eu vou falar mais alguma coisa, mas vamos ouvir com louvor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Bendito seja, né, Jesus? A arma do crente na angústia é o louvor, né, querido? É no meio da adversidade que nós aprendemos. Amém. Glória a Deus. É a nossa aliança de fé que nos mantém de pé. Senhor Jesus, obrigado por estar aqui, obrigado por poder ter essa oportunidade de falar ao Senhor, obrigado pela oportunidade de servir ao Senhor, obrigado por mais um dia de vida, porque tem sido, ó Deus, para muitos como eu, uma alegria apenas viver, apenas poder levantar de uma cama. E nada se compara, ó Deus, ao agir do Teu Espírito, nada se compara ao Teu querer, à Tua glória, nada se compara, Senhor, ao Teu Espírito. E nós, Senhor, sobre o Teu Espírito, nós nos repousamos, nos abrigamos. Como essa canção diz, Senhor, que nos mantém de pé, é a nossa aliança de fé com o Senhor, o sangue de Jesus que nos purifica do pecado, aquilo que nos conduz ao Teu trono, Senhor. Nos dê sabedoria, Senhor Deus, para lidar com todas as coisas. Visite agora cada irmão, cada vida. Você esteja intervindo no coração, Deus, dos Teus filhos. Seja manifestando a Sua glória, Deus, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã. Que o poder do Teu Espírito, ó Deus, possa refrigerar a alma, trazer consolo, conforto, renovo. Que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Nos dê, Senhor, agora tua visitação. Visita agora, Deus, cada família, cada lar, em nome de Jesus. Visita ali, Jesus. Agora, Deus, famílias enlutadas, famílias, ó Deus, destruídas muitas vezes por esse Covid, destruídas também, ó Deus, pela falta de recursos causado também por esse vírus.
Nossa aliança é de fé no Senhor e nós acreditamos que somos um corpo só. Eu estou aqui, meus irmãos, em suas casas, mas estamos, ó Deus, em um mesmo Espírito. Nós cremos que pela palavra do Senhor tudo se fará. Nós acreditamos, ó Deus, no seu poder para curar, para libertar, para edificar, para trazer cura à alma abatida. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Amém, queridos? Você pode colocar aí seus pedidos de oração aí. Né? Você pode deixar aí registrado o seu pedido e posteriormente a gente vai com certeza estar orando por isso. Eu sei que a igreja tem orado por mim também, pela minha enfermidade. Eu estou de pé. Eu posso dizer que de ontem para cá eu tive assim uma melhora substancial. Eu estou conseguindo fazer muita coisa, já tenho levantado bem, já tenho respirado bem, eu tenho já visto a glória de Deus se manifestar, tá certo? Mas estou aí fazendo todas as análises possíveis para descobrir qual foi o motivo de tudo isso. Ainda não tenho uma definição ainda, não há uma conclusão ainda, estou esperando os resultados saírem, mas continue orando, de certo eu estou me precavendo, estou quietinho, sinto ainda, obviamente, cansaço, como agora à tarde fui fazer um exame e percebi que ainda persiste, mas Deus é bom, Deus é conosco, amém, querido? Para a glória dele, nossa aliança de fé, nossa aliança de poder, nossa aliança de amor. Em nome de Jesus, querido, a palavra que Deus deixou para mim, que falou comigo no coração, está no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos de 1 a 6. No Evangelho de Marcos, no capítulo 6, os versículos de 1 a 6. Você pode pegar a escritura aí, tá certo? Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. E eu dei um título e coloquei um anúncio aí na rede social, o carpinteiro. Você vai entender por quê que eu mencionei esta palavra, carpinteiro. Amém, queridos? Glória a Deus, obrigado pela sua presença. Tem aqui o Luiz, meu amigo Luiz Cláudio, está presente aí, glória a Deus. Amém. Deus abençoe sua vida. A Ivonete está ali, né? Glória a Deus. Amém. Saudade da minha irmã Ivonete. Glória a Deus. Tem a Isa, né? Está aqui também. Seja bendito o nome do Senhor aí na sua casa. O Senhor deu graça. Eu não sei se tem mais alguém. Eu estou só olhando alguns comentários aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Posteriormente, outras pessoas sempre visitam, sempre veem os vídeos que nós temos feito. Que isso tem sido um instrumento poderoso de Deus, né, na vida de muitas pessoas. Minha tia Cláudia, eu acho que também está aí, porque eu acho que eu já vi uma foto dela, em nome de Jesus. O texto em Marcos, capítulo 6, desculpa, capítulo 6, versículos de 1 a 6, amém. Diz assim, vamos lá? E partindo dali chegou à sua pátria, sua cidade, né? E os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não são e não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes, na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Amém, queridos? Eu dei o texto que nós lemos, eu dei o título de O Carpinteiro. Né? Esse texto fala que Jesus, partindo dali, chegou outra vez, né, à sua pátria, a Nazaré. Ele chegou à região de onde ele havia nascido, viveu 30 anos.
Em Lucas capítulo 4, versículo 16 a 30, diz que quando Jesus já estivera lá anteriormente e ele havia sido expulso de lá, na sinagoga. Agora Jesus retorna à sua região, o seu lar, e agora ele retorna de uma maneira diferente. Ele retorna, diz o texto, com os seus discípulos. Aquele Jesus de Nazaré, que havia saído da sua região, ele retorna à sua região com um grupo de aprendizes, porque discípulo, a palavra discípulo, talmidim, no hebraico significa aluno. Ele volta como um rabino, com alunos que dependem da sua orientação, que depende da instrução, que depende também, né, de seus ensinamentos para ditar a conduta moral, social e espiritual. Então aqueles jovens que seguiam Jesus, ou aqueles homens, melhor, né, seguiam Jesus, eles tinham em Jesus uma referência de um líder e de um mestre. O rabino, ele era tido mais do que um pai, né? E todo pai, né, todo homem judeu da época tinha como maior alegria quando os seus filhos eram aceitos pelas escolas rabínicas. Era a maior tristeza quando um filho não era aceito na escola rabínica. E esses discípulos de Jesus, que nós conhecemos bem, foram homens que não foram aceitos em escolas rabínicas, até porque eles viviam uma vida comum, pescadores, outros cobradores de impostos, né? E eles não estavam sobre a orientação de um mestre, de um rabono, de um rabino especificamente. Só que Jesus, ele nos mostra a função primordial do Evangelho e da sua missão é buscar o que se havia perdido. Então Jesus, ele vai e resgata homens que não têm valores. Jesus, ele atribui a homens de insignificância como eu, pecadores que não eram dignos da glória de Deus, para exercer um ministério sobrenatural e de procedência, né, extremamente poderosa, porque o ministério que vem das mãos de Jesus é um ministério que vem do reino dos céus. Então, o autor, o detentor de todo o poder é o Deus Todo-Criador. Então, aqueles discípulos, eles estavam sobre a instrução de um rabi, de um mestre, de um líder incomparável. E esse líder era Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, Jesus o Nazareno, Jesus Cristo. O Cristo, o ungido de Deus. Ele era o Senhor. Ele volta à sua região de nascença, à sua terra natal, e ele volta diferente. Aleluia! Eu estou com dificuldade, mas quando eu estou falando de Deus, as coisas saem da gente, em nome de Jesus. Isso fala muito ao meu coração, fala ao coração de muitas pessoas que podem estar me ouvindo e de outros que ainda irão ouvir. Nós, tantas vezes, Valéria, boa noite, minha prima, nós voltamos à terra natal diferente do que saímos, né? Eu voltei à minha terra natal, hoje eu volto, às vezes, a minha família ou alguém de minha família, e eu voltei uma pessoa totalmente diferente que era no passado, né? Alguns até, quando descobrem, ficam até como é que pode, né? Ele se tornou um pastor, se tornou um líder espiritual, se tornou alguém diferente do que a gente imaginava, né? Isso acontece, né? Na trajetória de vida que nós temos, né? Vai mudando, né? Estudo, trabalho, família, e a gente vai caminhando e Deus vai direcionando as coisas, né? Muitos amigos meus, como o Luiz Cláudio está aí, está acompanhando, meu amigo, que nós nos formamos, né, junto, ele que seguiu profissão, com outros que eu conheço que seguiram profissões, que nós nos formamos, né, que buscamos ter espaço na sociedade, alguns seguiram, outros, às vezes eu encontro com alguns e digo assim, você está fazendo o quê? Eu falo assim, não, eu trabalho, eu sou funcionário público também, né, eu sou funcionário público federal, mas alguns perguntam, não, mas eu sou pastor. Eu falo, para você hoje é pastor? A gente pensava que um dia você estaria junto com a gente lá, fazendo o que fazemos hoje. É verdade, nós voltamos para as nossas raízes diferente do que aquilo que muita gente imaginava. Jesus voltou para a sua região,
Jesus voltou para sua pátria, mais uma vez Jesus vai, mas ele volta diferente. Ele não volta um Jesus que estava com Maria e José, os seus irmãos. Ele volta um Jesus líder, ele volta um Jesus diferente. Você vai voltar para o seu lugar diferente, você vai voltar para a sua casa, para a sua igreja, diferente. Você vai voltar para o local de origem, diferente, porque Deus tem um projeto e a obra de Deus é superabundante. E Deus tem, aleluia, algo sempre maior para executar em nós. Amém, querido? Uma coisa importante no texto é que Lucas diz que Jesus já tinha saído dali e não tinha sido bem entendido pelos que o cercavam, mas ele retorna. E isso calou o meu coração. Isso me trouxe muita alegria. Por que trouxe alegria? Porque Jesus retorna, porque ele está dando uma chance. Porque Jesus está dando uma nova chance. Jesus volta à sua região para dar mais uma oportunidade para eles olharem para ele, verem a glória, para que eles possam perceber qual é a sua missão, o que ele está ali propondo. Isso também tem que ser para nós muito bem entendido. Jesus está dando oportunidade para cada um de nós. Jesus está todos os dias dando oportunidades para todos nós, mesmo que nós já conheçamos, mesmo que nós já vivenciamos as coisas espirituais, mesmo que nós o conhecemos, Jesus está todo dia nos dando uma nova oportunidade. Esqueça se você tem falhado, esqueça se você tem tropeçado, esqueça se você não tem cumprido todas as coisas conforme muitos possam dizer para você. Esqueça se o fardo é grande, mas sempre lembre-se que para Cristo não é impossível, aquilo que é impossível aos homens, para Deus não é impossível. E outra coisa, você está sempre sob os olhares de Deus e Jesus está todos os dias esperando que cada um de nós possa retomar uma caminhada junto com ele. Ele retorna lá, na sua região de Nazaré da Galileia. Mas ele chega ali e a incredulidade, aquelas pessoas continuam da mesma forma, olhando para ele da mesma forma. Às vezes você está no meio de um lugar, às vezes você está no seu trabalho, né, Augusto? Às vezes você está lá no meio de situações, de pessoas que às vezes não conseguem ver o que Deus está operando, não conseguem que você não é mais aquilo que muitas vezes você já foi no passado, que você não é aquela pessoa que muitos no passado até mesmo julgavam que você era, e você já passou por uma transformação, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, mas o mais importante é que nós não venhamos perder essa consciência de que nós somos mudados e que Jesus está conosco. Amém, queridos? Glória a Deus. Então ele volta agora diferente. Jesus volta com discípulos, Jesus volta como mestre. E ali, querido, quando ele chega naquele lugar, diz o texto, capítulo 6 de Marcos 6, versículos de 1 a 6, diz assim, Pati chegou lá, e era sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, todo sábado, né, o culto judaico é no sábado, na virada da lua, né, porque é o primeiro dia da semana, eles no sábado, logo no final da tarde, eles fazem a leitura, né, da Torá, da lei, da instrução, e ali a mudança do texto bíblico para a semana, a leitura da semana toda. Eles mudam, né, o texto, o rolo da lei, eles mudam. A leitura da semana será, aí vai ser o profeta Isaías, né, nós chamamos de parachotes, né, que são os estudos semanais, né, cada dia, até chegar no próximo sábado e fazer aquela reunião solene e mais uma vez retomar, né, uma leitura para a semana. E Jesus, como um grande judeu que era, Jesus na etnia judaica, isso não tem como não ser, Jesus cumpria o que se dizia a lei. É óbvio que Jesus não ia descumprir o que a palavra dizia. Ele ia aos sábados, no dia de culto que existia, né, e ainda existe em Israel, e ele ali fazia leitura, porque ele era um rabino, ele tinha também, né, propriedade para falar, porque ele falava com quem tinha autoridade. E eles davam a Jesus o direito de estar na tribuna, né, como nosso púlpito, e falar do texto bíblico. Diz que Jesus falava ali, e eles ouviram e ficaram admirados quando ouviram Jesus falar, e perguntaram que de onde que vem essas coisas, como ele estava detendo aquele conhecimento, como que ele agora estava sendo dotado daquilo. Às vezes as pessoas perguntam isso também de nós. Como é que pode agora esse cidadão, essa mulher, né, estar podendo falar de Deus, falando da palavra? Como é que pode? Eu não acredito. No passado essa pessoa era isso, era aquilo. Agora há pouco essa pessoa era aquilo, isso, mas agora ela está falando de Deus. Né? Como é que pode isso? Como é que pode? A palavra do Senhor chama arrependimento. Aquele que
coloca a mão no arado, não olha mais para trás. Como é que é isso? Transformação. Poder do Espírito Santo. De certo, querido, de certo, que existem muitas pessoas que não passam por um processo de transformação plena. Há pessoas que estão ali no meio, ali, né, igual a morno, né, lá de Apocalipse fala, há pessoas que não alcançam a dimensão de viver numa fé sobrepujada na rocha que é Jesus. Há pessoas que não se entregam por inteiro, e na caminhada ela desfalece, alguns negam o nome de Jesus. Né? Essa foi uma pergunta que foi feita por um amigo médico essa semana. Como é que pode, tanto tempo, uma pessoa está na igreja e depois faz tanta coisa ruim, depois até abandona a igreja? Eu falei assim, porque não houve uma transformação, não houve um encontro pleno com a glória de Deus. Porque aquele que conhece a Deus, vive e guarda os seus mandamentos, porque eu amo. Porque é incomparável viver para Deus. É incomparável. E a outra coisa importante também é que quando nós experimentamos o cuidado de Deus, nós não queremos mais viver longe dele. Há uma frase que li no Facebook, não sei se foi essa semana, mas na outra, passada, não sei, eu li, alguém colocou, que muitos vivem pedindo que alguém morra de amor. Mas eu gostaria tanto que a minha esposa, meu esposo morresse de amor por mim. A Bíblia diz que Jesus morreu de amor pela humanidade. Deus, Ele mesmo, se entregou à morte porque ama a humanidade. Ninguém vai fazer isso. Ninguém nunca morrerá de amor por mim como Deus. Então, é indiscutível, né, o amor de Deus por mim, incomparável. Paulo diz, Shaul Hashaliah, o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus, ele nos constrange. Né? Então, ele chegou ali e eles ficaram perplexos com o que Jesus estava fazendo. As pessoas ficam perplexas com o que Deus está operando em nós. Muitos não vão acreditar, muitos vão desdenhar, alguns vão acreditar, né, verdadeiramente, vão dar glória a Deus, mas nós temos um contexto mais contra do que a favor. Nós temos pessoas que vão tentar depreciar nossa fé, vão tentar de alguma forma tirar o poder e o brilho de Deus em nós, vão tentar de alguma forma ofuscar isso, porque quem está nas trevas que não quer vir para a luz, ele quer atrair quem está lá na luz para cá. Então, nós precisamos, né, em nome de Jesus, crer que, como Jesus, nós voltamos para a nossa terra, nós voltamos para a nossa casa, nós voltamos para a nossa família, nós voltamos para as identidades anteriores que nós tínhamos, mas nós voltamos diferentes. Nós voltamos curados. Amém, Valéria? Eu vou orar assim por Rafael. Em nome de Jesus, vai estar aqui, eu vou estar orando aqui no meu tempo de oração. Em nome de Jesus, eu tenho meu tempo de oração aqui, das questões que me envolvem o meu ministério e os pedidos que eu tenho. Pode ter certeza que eu estarei olhando por ele. Então, nós temos uma promessa de Deus. E diz o texto ali que eles ficaram... De onde vem essa sabedoria? Aí o versículo 3 vem trazer a mensagem central daquilo que eu quero. Ele diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Não é aquele carpinteiro que nasceu aqui? Como é que agora ele é um líder? Como é que agora ele é um rabino? Como é que agora ele tem seguidores? Querido, a palavra carpinteiro aqui, no original grego, é tekton. Isso é importante, porque tekton não é só carpinteiro. Tekton, T-E-K-T-O-N, tekton. Tekton significa aquele homem capaz de trabalhar em madeira e fazer coisas sobrenaturais. Tekton é um artesão, é mais do que carpinteiro, é um artesão. É alguém que pegava uma madeira cru e conseguia construir casas, templos, e qualquer outra coisa que lhe fosse pedida. Capacidade sobrenatural. Tekton é um artesão que era capaz de fazer coisas até sem os instrumentos que eram necessários. Já viu aquela pessoa? Você chama e fala assim: ó, eu não tenho certa ferramenta, mas você tem tal coisa? Tem. Então, isso me dá lá que eu vou conseguir fazer. A pessoa consegue, querido, com uma destreza tremenda, realizar feitos que nós não conseguimos nem com todos os instrumentos do mundo na mão. Então, um carpinteiro, um artesão, que faziam obras sobrenaturais, obras grandes, que faziam trabalhos braçais. E Jesus era conhecido porque na sua região ele viveu 30 anos. E ele trabalhava, o seu pai, o Yosef, José, ele era carpinteiro. E todo filho seguia a profissão do pai. E Jesus, com certeza,
cumprindo as etapas de homem na face da terra, ele também ajudou. Ele também sustentou, ele também, e as pessoas viam ele fazer. Agora Jesus volta, ele volta como um líder espiritual, um pregador do evangelho, das boas novas, né? Então quando eles olharam para Jesus, eles desdenharam essa palavra aqui, que eles admiravam do que Jesus fazia, falava, e dizia, o que ele está falando? Não é, querido, uma admiração de fé, uma admiração para atrair, é uma admiração de crítica. Eles menosprezavam Jesus, porque Jesus era um trabalhador comum, e Jesus era alguém comum que estava no meio deles durante 30 anos, que Jesus era alguém que nunca demonstrou nada sobrenatural, e que agora estava tentando chamar a atenção para si. Algumas pessoas podem estar julgando a nossa fé, achando que nós estamos querendo ganhar, sabe, querido? Querendo ganhar espaço em sociedade, querendo ganhar lideranças. Eu sempre digo, eu sou pastor há 12 anos, né? Eu já estou em ministério há 15. Você tem que contar o tempo de faculdade, de seminário, que eu já trabalhava, né? Auxiliando pastores e outras coisas mais. Mas ungido, consagrado a Deus, lá, né, e tendo todas as etapas que foram necessárias para ser um pastor, eu estou há 12 anos na estrada trabalhando. Algumas pessoas podem imaginar, o que ele quer é ser famoso, né? Algumas pessoas pode nos julgar, o que ele quer é ter pessoas para cuidar, para ser líder de pessoas, para dizer que está feito. Não, o que nós queremos é só falar de Deus. O que eu estou fazendo hoje aqui, falando numa rede social, pode ser que eu alcance alguém, pode ser que eu não alcance, eu não estou tendo ninguém aqui ao meu redor, eu não ganho nada para isso, tá certo? Porque vivo do que eu trabalho, tá certo? Eu não ganho, eu não vivo pedir nada para ninguém, ninguém vai na minha conta e deposita nada, tá certo? Porque graças a Deus, Deus me deu uma profissão e eu trabalho para minha família. Se um dia precisar do evangelho, eu sei que Deus vai prosperar e vai fazer eu prosperar, porque eu sou digno também, como qualquer outro obreiro, digno do seu salário, mas hoje, como eu ainda não tenho salário ministerial, eu vivo do que trabalho. Então, se alguém acha, aí eu estou falando de mim, para que dê um exemplo para você, se alguém acha que um dia eu entrei no ministério para alcançar algum objetivo humano, está enganado, porque tudo que eu tenho é proveniente do meu suor. Eu prego porque amo a Deus. Quem conhece sabe que eu sou pastor da igreja, sabe que eu prego porque eu fui chamado para ser pastor. Não porque eu tenho algum interesse escuso, ou porque eu tenho alguma intenção para tirar do evangelho algum proveito. Não, o que eu quero tirar do evangelho como proveito é a glória de Deus, é vidas sendo salvas, pessoas sendo orientadas de forma correta na palavra, porque eu tenho o maior temor a Deus na palavra, de indicar um caminho ou ensinar alguma coisa que não seja correta. Essa é a minha identidade e sempre será, até o dia que eu puder continuar pregando, né, alguma coisa a mais. Aqui tem um pedido também da irmã Ivonete, pedindo para que eu orar para o Fabiano, Isabel. Com certeza nós vamos estar orando assim, em nome de Jesus. Eu estou mencionando, queridos, que você também pode ajudar em oração. Nós somos uma igreja só, e nós estamos orando uns pelos outros. Então Jesus não chegou ali e dizia, não é o carpinteiro? Né? E aquele não é aquele pedreiro? Né? Aquele pedreiro que trabalhava aqui na rua, aqui, agora diz que ele é liderança espiritual, diz que agora ele é um líder lá na igreja dele, lá mal sabe falar. Como é que pode estar no púlpito pregando? Querido, para pregar o evangelho você precisa da unção do Espírito Santo. É óbvio que você tem que ter conhecimento, tem que estudar, mas quem não tem muita, que não foi capacitado, né, vamos dizer assim, Deus irá capacitá-lo. A coisa mais importante na vida de um homem e de uma mulher de Deus é saber ser humilde. Esse caminho é o caminho da vitória para todos, indistintamente, do menor ao maior, que seja assim, eu não sei. É a humildade. Qual é a humildade? Em querer aprender, em querer ouvir. Eu sou pastor, eu estudo todo dia, mas de vez em quando eu paro e vou ouvir alguém, pessoas sérias, também não escuto qualquer coisa não. Porque tem muito maluco aí, tem muito falsos profetas e heresia sendo pregada aí. Agora, pessoas sérias, com ensinamentos sólidos, eu paro e fico escutando, fico só aprendendo. Porque são homens que já alcançaram coisas que eu ainda não alcancei e eu quero aprender. Tem que ser humilde. Então o homem humilde cresce. Então aquele que não tem muita destreza, ele vai aprender com alguém que tem e vai distribuir o que aprendeu. Nós aprendemos com Jesus, aprendemos como Paulo disse que sejam depois meus imitadores como eu sou de Cristo, o apóstolo Paulo falou isso. Se nós imitando esses homens, nós vamos chegar à glória de Deus e com certeza Deus será honrado. Então Jesus chegou ali e ele, por ser um homem humilde, foi julgado. E ele sendo Deus, e ele sendo a identidade máxima de Deus. Imagine nós, que temos
cada dia pregado falando que somos filhos de Deus? Quantas pessoas se levantam, quantas pessoas têm falado contra a fé, quantas pessoas... Não se preocupe, mantenha o seu foco, prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga, seja firme, continue na sua caminhada, não desanime, tá certo? Aí o texto diz que eles olharam para Jesus e falaram assim, é o carpinteiro, é aquele artesão, é o filho da Maria lá, ó. É um trabalhador, ele é apenas um trabalhador, ele está ali fazendo isso, mas não escuta não, porque você é um trabalhador, não sei nem o que ele está fazendo lá. Algumas pessoas podem fazer isso contigo, mas Deus é com você. A palavra de Deus está sobre a sua vida, amém? Em nome de Jesus, eu quero ler com você Filipenses capítulo 2, não precisa abrir, ouça. Filipenses capítulo 2 diz assim, que eles, capítulo 2, versículo 6 de Filipenses, diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, ele se rebaixou, tornando a forma de servo, de homem, a palavra servo aqui é curios, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, olha aí, também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, por ele ter se humilhado, por ele ter se sujeitado à vontade de Deus. Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Através de nós, muitas pessoas vão se dobrar diante de Deus e vão confessar que Jesus é Senhor. Seja você padeiro, pedreiro, seja você arquiteto, médico, seja o que você for. Você é um instrumento na mão de Deus. Aleluia! Você é vendedor, Lucas, eu acho que eu vi Lucas passar ali, Kícera, seja o que for, onde vocês andarem, vocês serão instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso. E ninguém vai levantar a voz e dizer, esse aí... Não, essas palavras não entrarão no nosso coração, não habitarão, não mudarão o nosso interior, não tirará de nós o foco. A segunda coisa que eu quero comentar no texto é que eles disseram assim, esse não é o carpinteiro, menosprezou Jesus, tecton, artesão, carpinteiro que trabalha com madeira. Eles fizeram outra coisa, não é o filho de Maria, olha lá. Olha o que eles fizeram. Não é aquele filho de Maria? Miriam, né? É o nome dela, né? Não é Maria, é Miriam, porque o nome Maria não era comum, é Miriam, né? É o nome judaico, Miriam. O que eles disseram? É o filho da Maria. Eles menosprezaram Jesus de novo. Eles usaram esse filho de Maria de forma pejorativa. Como, pastor? Porque todo homem, principalmente todo filho, homem, ele era mencionado pelo pai. Por exemplo, Simão, filho de Jonas. Tá certo? Você tinha os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Você tinha, por exemplo, Bartimeu. Bar, em aramaico, significa filho de Timeu. Você sempre mencionava. João, quando nasceu, eles queriam colocar o nome proveniente do seu pai, Zacarias, ou do seu avô. Mas Deus é que mudou de nome. O anjo diz, o nome dele será João, Yohanan. Mas os nomes sempre eram dados ligados à etnia do pai. Tá certo? Para ser judeu nato, a mãe tem que ser judia. Mas se mencionava o cidadão, o nome, a sua identidade, tá certo? Preste atenção. Pelo pai. Então, se eles quisessem reforçar a identidade de Jesus, eles diziam assim, esse é Jesus, filho de Yosef, de José. Mas ele disse, não é Jesus, filho de Maria? Não é Jesus, o filho da Maria aí? Provavelmente Maria já não tinha o José mais vivo, né? Os autores também falam isso. José já não era vivo mais e quem estava cuidando agora da Maria, naquele momento, eram seus filhos. E Jesus viveu 30 anos ali exatamente para cuidar por todo o processo que era necessário. Porque Jesus morreu com 33 anos. Mas os 30 anos que ele ficou na região de Nazaré com a sua família, provavelmente ele ficou para cuidar da sua casa na ausência do seu pai. Jesus era um filho perfeito também.
que nos ensina o que deveremos fazer também, de cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos pais, que é um mandamento como promessa, de edificar, de honrar a família. Tem muita gente que é filho, que é servo de Deus, mas desonra a Deus de forma tremenda, porque desonra a sua casa, menospreza os seus pais, não cuida dos seus pais, não ama os seus pais. Isso é coisa terrível, né? Porque a Bíblia diz que é o único mandamento como promessa: honra teu pai e tua mãe, para que prolongues os seus dias na face da terra. Tem gente que menospreza. Às vezes a gente pode não estar 24 horas junto com os nossos pais, mas pelo menos ter compaixão. Tem gente que odeia os seus próprios pais. Eu nunca vi um filho poder odiar um pai, porque já é uma maldição, isso, já é maldição. Mas Jesus nos ensina um princípio de cuidado, de amor e de dedicação, né? Então, diz ali que eles disseram: esse não é o filho de Miriam, de Maria? Às vezes, a glória de Deus, querido, não aparece para aqueles que estão ao nosso redor, principalmente os mais próximos, né, da nossa família. Você que é crente em Jesus, que está me acompanhando aqui pela essa live, talvez você seja único na sua casa, talvez você tenha pessoas na sua família que sejam crentes, alguns, mas você talvez na sua casa, da sua própria família ali, eu não digo assim, aquele ciclo que você mais convive ali, do seu pai, sua mãe, dos seus irmãos, você talvez não tenha essa liberdade de espírito que poderia ter, porque muitos são incrédulos, muitos não querem ouvir, muitos são os mais críticos, né? Os nossos maiores inimigos são os da nossa própria casa, diz a palavra de Deus. Às vezes a glória não vem, por quê? Porque as pessoas nos veem como elas, né? O segundo ponto aqui que eu estou tratando, quando eles chamavam Jesus de filho de Maria, é que eles viam Jesus, identificavam Jesus com o que eles eram. Tá certo? Eles traziam Jesus, o patamar de vida de Jesus, o patamar de espiritualidade que Jesus queria passar para a humanidade, porque eles viviam. Ele é comum, ele é muito comum, ele é da nossa região, aqui não sai profeta, ele é filho de Maria, a gente conhece desde criança, conheceu um pai dele, agora está aí querendo falar de Deus. É filho de Maria, não se preocupa não. Ele é como um de nós. Você pode ter sido como qualquer outra pessoa. Aliás, nós éramos igualzinho a todo mundo, ainda somos pecadores iguais a todo mundo. Só que hoje nós não somos mais como os do mundo. A Bíblia diz que nós estamos no mundo, nós não somos do mundo. Maior que está conosco do que está no mundo. Hoje nós fazemos parte de um povo seleto que se chama o povo de Deus, a igreja. E a Bíblia diz que a igreja é onde Deus manifesta a multissabedoria dele. Efésios, o Paulo vai dizer isso. É pela igreja que Jesus tem manifestado o seu poder e a sua glória, né? Então, nós temos um processo, né, de crescimento contínuo, infinito, né? Um processo que não nos impede de alcançar coisas maiores a cada dia, com certeza, e Deus vai nos dando cada dia mais que precisamos. Por que os irmãos de Jesus não tinham esse poder? Eles também tinham essa dúvida, com certeza pairava na mente deles isso. Porque se Jesus era carpinteiro, filho de José, filho de Miriam, de Maria, vivia com eles ali 30 anos, eles não viram nada sobrenatural, e também se ele agora diz ser um pregador do Evangelho, se ele agora faz coisas sobrenaturais, por que os seus irmãos não fazem? É porque Jesus era especial. Jesus era o Filho de Deus, nascido por obra do Espírito Santo, não nasceu da carne. Os irmãos de Jesus, no capítulo 6 de Marcos aqui, no versículo 3, que fala sobre os irmãos de Jesus, eles nasceram de uma concepção entre Maria e seu esposo. Jesus não, Jesus foi uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Por que eles não operavam isso? Porque eles eram também incrédulos. Eles foram incrédulos ao ponto de mandar Jesus ir para a Judéia para que Jesus fosse tomado pela liderança. Vocês sabiam disso? Agora, lá na frente, quando Jesus vai ressuscitar e assunto ao céu, um de seus irmãos, Simão, o Judas também, que era irmão de Jesus também, se tornou um grande homem de Deus, mas um deles, chamado Tiago, irmão do Senhor, que escreveu aquela carta que você tem em suas mãos aí, a carta de Tiago, se tornou um grande homem, se tornou bispo de Jerusalém. Então, há um tempo para todas as coisas. Naquele tempo eles estavam incrédulos, não viam a glória, mas houve um tempo em que o Espírito Santo operou e eles puderam entender o chamado de Jesus, porque Jesus é paciente, é longânimo e espera cada um de nós encontrar essa mesma
esse mesmo conhecimento, essa mesma fé de entender o que é importante nessa vida, o que é importante para se viver, o que é importante para se cada dia alcançar. É estar perto de Deus, é amar nossos irmãos, é viver em paz, é ter descanso para a alma, é estar todo o tempo sabendo que Deus tem cuidado de nós e que o amor dele é infinito. Também por isso, queridos, isso que é importante, né? Mesmo como Jó diz, mesmo que Deus me mate, mesmo assim eu glorificarei. Jó falou que mesmo na tribulação que ele passou, ele perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu casa, perdeu tudo. Ficou doente, leproso, no lixo sentado, com um caco de telha raspando as feridas, e ele pôde dizer, mesmo que Deus me mate, mesmo assim eu glorificarei, porque eu nu vim do ventre da minha mãe e nu vou voltar. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Um exemplo que Jó nos dá de que a coisa mais importante é a concepção de que Deus é conosco, de que o amor dele não falha e que as tribulações podem passar, que a gente pode viver um tempo, às vezes, de uma tempestade, mas Deus está no cuidado, que o amor de Deus está no cuidado, que Deus está revelando a glória, amém, queridos? E que nós somos herança de um amor sobrenatural, que é o amor de Deus, que Jesus trouxe no nosso coração. Vamos errar muito, vamos tropeçar muito, vamos fazer muita besteira, é verdade, mas Deus nos ama e a gente continua caminhando, fazendo bem, determinando as coisas espirituais para as nossas vidas, conscientemente vivendo, né, de forma agradável, né, uns aos outros. Amém? Para a glória de Deus. Claudionor está aí também, eu acho que eu vi o nome do Claudionor aí, que é o médico, né? Eu estou aqui, Claudionor. Estou vivendo pela fé aqui, estou lutando. Hoje já fiz mais um exame que você pediu. Eu estou esperando a resposta de todos eles, porque eu ainda estou ainda passando por esse vale. Amém? É o meu amigo Claudionor, médico, que está aí, me acompanhando aí. Ele é que tem cuidado de mim, em nome de Jesus. Ore por ele, pela vida do Claudionor, um grande amigo. Além de médico, é amigo. Isso que é importante, né? A manifestação da glória de Deus, querido, ela é impedida quando há incrudelidade. Você nunca vai ver o poder de Deus quando há incrudelidade. E ali no círculo de família de Jesus, no círculo de casa da região onde Jesus saiu, havia incrudelidade. Um princípio para o nosso coração também, nesse terceiro ponto que eu vou comentar. Pode ser que na igreja, seja onde você estiver, falando igreja, eu estou falando no corpo de Cristo, a igreja que você frequenta, pode ser que lá, que não deveria existir, existe incrudelidade a ponto, né, de atrapalhar o crescimento, de atrapalhar o aproveitamento. Né? Por quê? Porque é homem, porque são homens. Todo homem é falha. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda. Todos os pecados, instituídos estão da glória de Deus. Aí diz, os vossos pecados separam vocês de Deus, diz o profeta Isaías. Então, nós estamos vivendo no meio de pessoas falhas, de vários pensamentos, de várias culturas, de vários interesses, tá certo? E a coisa mais importante é que alguém tem que ter uma linha de pensamento mais coerente e mais pautada na revelação da Escritura, para que as coisas possam continuar caminhando, senão vira um banzé, vira uma confusão, vira uma coisa louca, como tem acontecido nos dias de hoje aí, em muitas congregações. O que o texto diz? A manifestação de Deus foi impedida, diz o texto, de que Jesus não pôde fazer ali muita coisa. Versículo 5, Marcos 6, versículo 5, diz assim, e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Por causa de quê? Por causa da incrudelidade. O que impede o agir de Deus é incrudelidade. Você já pode ser curado só em acreditar. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção da que não se vê. Só de você ter fé, o seu organismo ele já vai começar a trabalhar em função disso. Os anticorpos vão atuar, porque você vai ter ânimo. Se você está de posse de uma enfermidade, eu estou. Até agora não tem comprovação ainda do que é, mas uma coisa que eu não perco é fé. Muita gente tem me mandado mensagem, ligada, vai ser, uma coisa você pode ter certeza. O pastor está aqui, leitura bíblia, oração, ouço um louvor, vou para o chão para oração, levanto,
Porque a coisa que eu não vou perder nunca é saber. Porque mesmo que eu viva ou morra, mesmo que eu esteja de pé ou deitado, uma das coisas que eu nunca vou deixar de ter junto de mim é a presença de Deus. Porque não vai ser eu estando com dinheiro, ou eu estando com saúde, ou estando correndo, cantando, dançando, que vai me proporcionar isso. Eu não posso interligar a minha fé, a minha esperança em Deus e o que eu creio em Deus com as circunstâncias do que eu vivo. É o contrário. A minha fé sobrepõe o que eu possa viver. Porque com a fé que eu tenho e a intenção que eu tenho de viver para Deus é que vai mudar a minha forma de agir no dia a dia. Não é o contrário. Nós vemos pessoas que desfalecem na fé porque elas estão atrelando a sua fé ao que elas têm. É uma fé condicionada. Uma fé condicionada ao momento, ao louvor, é condicionada à luz da igreja, ao banco que ele senta. Tá certo? A palavra que alguém pregou, o tom de voz. Ah, eu não vou não, quem vai pregar é fulano, eu não gosto de ouvir aquela pessoa falar. Ele atrela a condição de fé dele a alguma coisa. Eles também atrelaram a fé ao quê? Eles só acreditavam em alguém bem vestido, alguém que nascesse em berço sacerdotal, porque quando eles viram Jesus, que era filho de um carpinteiro, de Maria, que conhecia os irmãos, eles desacreditaram de Jesus. Disseram, é o carpinteiro, é o filho de Maria. Agora quer pregar, agora quer falar na sinagoga, agora está com alunos, com discípulos, eu vou acreditar nele? Já sei quem ele é? Então, isso acontece conosco também. Tá certo? A manifestação de Deus não vem, a glória não vem porque nós impedimos Deus de agir, porque nós antecedemos as coisas, colocamos barreiras que Deus já destruiu, como diz Hebreus, colocamos empecilhos, duvidamos do que Deus pode fazer, e depois ficamos pedindo a Deus, Deus opera, Deus age. E Deus está ali, esperando apenas de nós uma mudança de coração. Tudo que Deus quer é mudar o nosso coração, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Tá certo? A última coisa que eu vou comentar, que eu acho que eu já falei demais, no quarto ponto, é que não vai haver cura, querido, quando as pessoas não querem ser curadas. O texto diz, para finalizar, no versículo 6, Marcos 6, versículo 6, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Jesus saiu dali e foi para outro lugar. Porque quem não quer ouvir da mensagem da palavra, ou quem não quer receber do poder de cura que Jesus quer trazer, com certeza ele vai enviar. Ele disse para Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu colocar vocês debaixo das minhas asas, né? Como a galinha coloca os pintinhos debaixo das suas asas. Ai de ti, Corazim, Betsaida, Tiro e Sidom, né? Então, regiões que Jesus viu que a glória não veio. Por que não veio? Porque não queriam. Jesus estava na sua casa, na sua família, na sua terra, e eles não queriam ver a cura, não queriam ver a manifestação da glória. Por quê? Porque eles não queriam ser curados. Nos dias de hoje, o que mais estão pedindo é cura. O que mais estão querendo aí hoje é vacina, cura, vacina. Mas a maior de toda doença que o homem não busca ser curado se chama hamartias. Essa palavra hamartia é pecado. Amarte, pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pior de todas as doenças que existem no homem se chama pecado. Assassinato, adultério, ódio, né? Vanglória, tentar ser rico de qualquer forma, sobrepujando outras pessoas, marginalizando pessoas. Se esse mundo cresce em Deus, se a nação cresce em Deus, nós seríamos diferentes. Eu não estou falando que as pessoas deveriam ser crentes. Se as pessoas tivessem temor a Deus, respeitassem-o, lessem a Escritura, seguissem pelo menos o princípio de amor, o mundo seria diferente. Se você for em lugares onde o Evangelho ele é mais abundante, é diferente, querido. É diferente. A estrutura de vida é diferente. Nós sabemos que tudo pode mudar se Deus operar. Então, se não há cura quando não há vontade. Deus tem o poder para fazer, mas espera que um homem entenda que ele precisa se render. Tá certo? Deus não vai operar uma coisa que ninguém vai querer saber, não vai dar crédito a ele, vai receber e vai jogar na lata de lixo. Há pessoas que recebem vitórias, curas, libertações, recebem resposta de Deus, e foi coincidência. Alguns dizem, não, foi uma coisa que eu fiz,
Eu estava fazendo certas coisas e deu certo. E Deus operou e ficou de largo, ficou de fora. A glória não foi para ele. A Bíblia diz que a glória dele, o louvor da sua glória, tudo tem que ser feito para a glória dele. Jesus é a cura para a chaga mortal do mundo. Ele veio trazer a libertação e a cura para todo aquele que crê. Receber a palavra de Deus, querido, depende sempre, vai sempre depender da intenção do coração do homem. Tá certo? Jesus foi percorrer uma outra região vizinha, que ele não sai da minha casa, que ele não sai da sua casa para ir para outra, porque a outra vai aceitá-lo, que ele mude todas as coisas na sua vida, que o Redentor de Israel possa fazer todas as coisas segundo a sua vontade. Ele é o carpinteiro, mas o único que sabe moldar um jugo para que o homem possa levá-lo. Aprendei de mim que sou manso e humilde do coração e encontrareis descanso para vossas almas. Ele diz lá, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O jugo, aquela palavra jugo lá, é aquela canga que é colocada sobre o animal. O jugo de Jesus, que é a palavra, porque para os rabinos, jugo dizia respeito à lei de Deus, que a lei de Deus para eles era uma lei pesada. Mas Jesus não. O meu jugo é suave. Vocês vão colocar sobre os ombros de vocês sem peso, porque ele levou o peso do pecado. E agora cada um de nós, esse jugo é adaptado, porque ele sabe fazer um jugo para cada um de nós, porque ele é o carpinteiro. Ele modela um jugo para cada um de nós, segundo o que nós podemos suportar e viver, para que a glória seja dele, para que o nome seja dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê sempre a shalom, a paz de Cristo que excede o entendimento. Que essa palavra fique no coração de todos vós, porque foi a palavra que Deus falou comigo ontem. E eu li, escrevi umas coisas para não esquecer, estou com vocês aqui. Que Deus encontre morada sempre abundante na vida de vocês. Graça e misericórdia seja sobre cada um de nós. Ore por mim, ainda continuo na batalha. Continuo. Mas eu sei que meu Redentor vive e por sim já se levantou da terra. Nós vamos voltar agora só no domingo. Também, queridos? Para a glória de Deus. É 18h30 para a glória de Deus. Muito obrigado pela sua presença. Distribua esse vídeo para abençoar a vida de alguém. E qualquer coisa vocês podem vir no meu privado e falar, me pedir oração para alguma coisa. Já tenho ali as orações para fazer. Eu vou mencionar cada um de vocês em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Luiz Cláudio, um grande abraço, meu querido. Brevemente nós estaremos juntos, se Deus se permitir. Deus abençoe vocês. Fiquem em paz.